Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Zoneless, que é um novo recurso do Angular 18, e como isso pode melhorar a performance do seu aplicativo em Angular. A partir da versão 18 do Angular, foi disponibilizado o recurso chamado Zoneless, que possibilita substituir o Zone.js. Para a gente entender o Zoneless, é preciso entender como funciona o Zone.js. Para isso, eu vou gerar um novo projeto na nova versão do Angular. Então, eu vou digitar aqui um ngnew. Eu vou chamar esse projeto de Angular 18. Eu já instalei o Angular CLI na última versão, então já está na versão 18. Então, automaticamente, eu já vou gerar meu projeto na versão 18. Então, aqui é padrão. Você escolhe aqui o tipo de estilização. Não vou querer utilizar aqui o Server-Side Rendering. E agora é só aguardar ele gerar o projeto. Bom, gerei aqui o projeto. Eu vou entrar aqui na pasta do Angular 18 que eu acabei de criar. E eu vou digitar code ponto para abrir no Visual Studio Code. Bom, já estou aqui no projeto na versão 18 do Angular. E agora eu vou explicar como que funciona o Zone.js. O Zone.js, por padrão, ele fica referenciado aqui no Angular.json. Se você vir aqui em Polyfills, ele referencia o Zone.js. O Zone.js ele é responsável por gerenciar o estado da sua aplicação Angular. Então, qualquer mudança na sua aplicação, ele automaticamente faz essa detecção e atualiza corretamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui em src app, aqui no HTML. Então, eu vou apagar todo esse conteúdo e aqui eu vou fazer o seguinte, um exemplo bem simples. Eu vou digitar aqui um parágrafo e aqui abaixo eu vou criar um botão. Button, ele vai ter aqui um clique e eu vou chamar uma função. E essa função eu vou chamar de mudar texto. Beleza? Então aqui no meu TypeScript eu vou criar aqui uma variável chamada texto do tipo string, inicialmente com um valor vazio. Eu também vou criar aqui a função mudar texto, que vai ser responsável por alterar essa variável. Então em mudar texto eu vou digitar aqui, ó, texto igual texto alterado. Simples assim. Então logo aqui no meu parágrafo eu vou colocar o valor da variável para ser exibido, que é o valor da variável de texto, e aqui eu vou chamar a função mudar texto, né? E aqui faltou um texto para o botão, que eu vou colocar aqui de mudar texto. Agora sim, salvei. Eu tenho esse resultado. Aliás, eu vou colocar um texto padrão. Vou colocar aqui, ó, texto antigo, aqui no valor da minha variável. E aqui no parágrafo ele vai mostrar exatamente o valor da variável, texto antigo. Bom, se eu clicar aqui em mudar texto, ele vai alterar o valor da variável e automaticamente vai refletir aqui para mim no HTML. Então houve aí uma mudança e o Zone.js ele detecta essa mudança e atualiza o estado da aplicação para o estado mais atual. Só que esse Zone.js ele detecta muitos gatilhos. E uma solução na versão 18 do Angular é o Zoneless, que inclusive aqui no blog do Angular é a primeira coisa que eles explicaram sobre o Zoneless. Bom, então com o Zone.js o Angular detecta qualquer tipo de mudança de estado da sua aplicação. Sem o Zone, o Angular limita essas checagens. Então você vai ter mais performance em suas aplicações e inclusive diminuir o tamanho do bundle, que é quando você gera a build. E além disso ele tem várias vantagens, por exemplo, interoperabilidade com outros frameworks, rapidez na renderização. Como eu falei, o bundle ele diminui de tamanho, então ele tem um bundle menor. Simplicidade no debug e um stack trace mais legível. Para você utilizar o Zoneless na sua aplicação, primeiramente eu vou tirar essa referência do Zone.js. Eu não vou mais utilizar o Zone.js nessa aplicação. Então eu vou vir aqui em Angular, vou acessar aqui o Angular.json. E aqui em Polyfills eu vou remover o Zone.js. Se eu parar a aplicação e tentar rodar, olha só o que vai acontecer. Olha só, ele não vai exibir nada, porque ele não está detectando nenhuma mudança mais na minha aplicação. Se eu pressionar F12, olha só. In this configuration, Angular requires Zone.js. Só que agora eu vou utilizar o Zoneless no lugar do Zone.js. Então aqui no meu main.ts, eu vou acessar o meu app.config. Ele é referenciado no main.ts. Vou segurar o Ctrl e clicar. Né? O app.config ele está aqui. Ó. E aqui no app.config eu vou adicionar a seguinte configuração.
provide experimental zoneless change detection. Como eu falei, como eu não estou utilizando mais o Zone.js, ele vai limitar essas detecções, trazendo mais performance. E eu vou ter que remover o provide zone change detection, que é para você que ainda estiver utilizando o Zone.js. No meu caso, não vou estar utilizando. Inclusive, esse event coalescing como true, ele reduz, ainda assim com o Zone.js, as detecções de mudanças da sua aplicação. Mas eu vou remover, porque eu não vou utilizar o Zone.js, vou utilizar o Zoneless. Salvei e agora sim a minha aplicação carregou. Bom, aqui ele vai funcionar normalmente. Se eu clicar aqui, ó, ele já detecta a alteração. Mas para você aproveitar o Zoneless, você pode utilizar o Signal. Então eu vou vir aqui no meu app. Eu vou fazer aqui uma pequena mudança. Vou vir aqui no app. Esse texto, ao invés de ser do tipo string, ele vai ser do tipo signal, né? Então eu vou igualar ele aqui, signal. E aqui o valor inicial vai ser texto antigo. E aqui no mudar texto, ao invés de atribuir diretamente aqui para o meu texto o valor, como estava anteriormente, eu vou utilizar o texto, ponto, set, e aqui o novo valor, texto alterado. Salvei. Como o meu texto aqui é um signal, eu tenho que chamar como se fosse uma função aqui, ó. Então vai ser texto, uma função. Retornando aqui na tela, eu tenho o texto antigo. Quando eu clicar aqui, ele altera o meu texto. Então o Zoneless, ele limitou as triggers, né, os gatilhos. E um gatilho que eu configurei manualmente, que é através do signal, o meu Zoneless, ele detecta especificamente esse meu sinal. Beleza, pessoal? Então essa é uma das novidades da nova versão do Angular 18. Se você quiser continuar vendo mais assuntos sobre Angular, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de deixar aí o seu like, que me ajuda bastante. Então o vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, @cafécombug. Vou ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo.